Sabe a providência. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Capítulo 5, item 11, de O Evangelho segundo o Espiritismo. A natureza nos leva ao esquecimento do passado, exatamente para aprendermos a descobrir nosso mundo interior, as razões profundas de nossos procedimentos, através da análise dos pendores e impulsos, interesses e atrações que formam o conjunto de nossas reações, denominadas tendências. A natureza nos presenteia com o mecanismo natural do esquecimento, para que tenhamos a mínima chance e condição de elaborarmos essa autorreflexão. Descobrimos as motivações que sustentam nossos vícios milenares e conseguimos a formação de reflexos afetivos novos. Com a presença das recordações claras sobre os acontecimentos pretéritos, a mente estacionaria na vergonha e no remorso, no rancor e na mágoa, sem um campo propício para o recomeço, estabelecendo torvelinhos de desequilíbrio com os dramas que são narrados pelas vias psicográficas da literatura espírita. Agenor Pereira, devotado ceareiro espírita, encontrava-se desalentado com seus progressos na melhoria espiritual. Ansiava por ser alguém mais nobre e não cultivar sentimentos ruins ou permitir-se impulsos que lhe oneravam consciencialmente. Fazia comparações com outros confrades e sentia-se o pior de todos, face às vitórias ou ao estado de alegria que demonstrava frente à vida. Pensava ser o mais hipócrita dos espíritas. Angustiava-se com a ideia de ter tanto conhecimento e fazer tão pouco. Desanimado consigo mesmo, após um momento de crise, pediu ajuda aos bondosos guias espirituais. Ao anoitecer, fizeram uma prece de desabafo, apresentando ao pai o seu cansaço com a reforma interior. Ao sair do corpo físico, foi levado por seu amigo familiar a uma caverna escura e fétida, na qual arrastavam-se diversos sofredores no lamaçal psíquico do vício. Agenor teve um súbito desfalecimento e foi então por sua vez conduzido ao Hospital Esperança. Após recuperar-se, foi-lhe dada a oportunidade de consultar uma resumida ficha que dava notas sobre suas vivências reencarnatórias, o que passou ali nos seguintes termos: Agenor Pereira, agora reencarnado, peregrinou nas últimas 6 existências por lamentáveis falências no terreno do sexo e de infidelidade afetiva. Somando-se o tempo entre encarnações e desencarnações, esse período já conta 600 anos de viciações, desvarios e desenlaços prematuros. Foi retirado da caverna das viciações e amparado por equipes socorristas no Hospital Esperança. Sua tendência prejudicou mulheres honradas, corrompeu autoridades para aprisionar maridos traídos, deixou crianças abandonadas em razão da destruição de suas famílias. Sua insanidade provocou repulsa e ódio, crimes e infelicidades. Face aos elos que os unem nos tempos, Eurípides Barçanufo avalizou-lhe o regresso ao corpo físico, com a condição de ser a última existência com certas concessões para o crescimento em clima provacional educativo. Sua grande meta existencial nessa última chance será vencer suas tendências aventureiras e imaturas. Conhecerá a doutrina espírita, receberá uma companheira confidente e terá as regalias de um lar em paz. Sua única e essencial vitória será o controle de suas impulsões maléficas, a fim de que seja em posteriores existências recambiado ao proscênio dos crimes cometidos, na retificação das almas que prejudicou. Na medida em que Agenor lia a ficha, imagens vivas lhe saltavam do campo mental, como se estivesse assistindo às cenas daquilo que fez. Terminada a leitura, um imenso sentimento de paz invadiu-lhe a alma, e pôde perceber com clareza que seu anseio de reforma, inspirado em modelos de perfeição espírita, na verdade estava lhe prejudicando o esforço. Estava desejando a santificação. Eis seu erro. Regressaria ao corpo mais feliz consigo, e, embora não fosse desistir de ser alguém melhor, retiraria contra si mesmo o hábito enfermiço das cobranças injustificáveis e ferrenhas, que lhe conduziam ao desânimo e desolação. Pararia com as comparações recheadas de baixa autoestima e buscaria operar uma reavaliação totalmente sua, singular, única. Antes de retornar,
consultou seus instrutores sobre os motivos pelos quais havia sido levado àquela caverna fétida. Foi então esclarecido. Agenor, você foi retirado daquele lugar antes do retorno ao corpo, depois de mais de 40 anos de dor. Ali se encontra também a maioria das pessoas a quem prejudicou, presas pelo ódio e más recordações do passado. Certamente eles dariam tudo para terem um cérebro, a fim de esquecerem o que lhe sucedeu, por um minuto que seja. Diante disso, Agenor ruborizou-se e regressou imediatamente ao corpo. Pensava no quanto a misericórdia o havia beneficiado, logo a ele que se fazia o pivô de um processo de atrocidades. Ao despertar na vida corporal, trazia na alma um novo alento. Não guardava lembranças precisas, mas sabia-se muito amparado. Valorizava agora seu esforço e desejava abandonar de vez os estereótipos, fazendo o melhor de si. Amava com mais louvor o lar. Guardava na alma a impressão de que uma missão o aguardava para o futuro e concentraria esforço em manter-se íntegro nos seus ideais. Suas sensações e sentimentos são sintetizados na fala sábia do codificador. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Que a historieta de Agenor sirva de estímulo a todos nós em transformação. Se não conseguimos ainda eliminar certos ímpetos inferiores, mas evitamos as atitudes que deles poderiam nascer, guardemos na alma a certeza de que estamos no caminho do crescimento, arando o terreno para uma farta semeadura no futuro. Esperar colher sem plantar é ilusão. Não nos libertaremos dos grilhões do pretérito somente apenas na base de contenção e disciplina. Contudo, esse pode ser um primeiro e muito precioso passo para muitos corações. Muitos aprendizes inspirados nas proposituras espíritas equivocam-se ostensivamente, querem perfeição a baixo custo e entregam-se à reforma de metade. Insatisfeitos com os parcos resultados de seus esforços, atiram-se a autoavaliações impiedosas e descabidas. Terminam em desistência, através de fugas bem elaboradas pelas sombras dinâmicas e dotadas de inteligência, que residem em sua subconsciência. Sabe a providência, o esquecimento do passado. Outorgou-nos Deus, precisamente de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Com a consciência temos o rumo correto para aplicarmos o esforço educativo. Com as tendências instintivas, temos as boias sinalizadoras para que saibamos nos conduzir dentro desse rumo. Em uma temos o futuro, em outra temos o passado cooperando para não desviarmos novamente do que nos espera. Uma pálida noção do que fez Agenor em outras vidas, nessa situação específica, lhe fez muito bem. No entanto, imaginemos se ele, ao regressar ao corpo, trouxesse a recordação de que sua mãe teria sido uma dessas mulheres traídas. Como se sentiria? Que seus filhos fossem alguma daquelas crianças abandonadas pelas famílias que por ele foram destruídas. Como reagiria? Ou então que viesse a saber que aqueles maridos traídos estavam agora a seu lado, em fortes crises de ciúme e ressentimento. Se lembrássemos das vivências que esculpiram no campo mental as tendências atuais, ficaríamos certamente na costumeira atitude defensiva, responsabilizando pessoas e situações pelas decisões e comportamentos que adotamos. Com isso, fugiríamos mais uma vez de averiguar com coragem nossa parcela de compromissos, nos insucessos de cada passo e de recriar nossas reações perante os condicionamentos. Não sabendo a origem exata das nossas tendências, ficamos entregues a nós mesmos, sem poder culpar a ninguém, nem a nada. Temos em nós o resultado de nossas obras. Eis a lei. Quando atribuímos ao passado algo que não conhecemos ou conseguimos compreender sobre nossas reações e escolhas, estamos nos furtando da investigação nem sempre agradável que deveríamos proceder para encontrar as razões de tais sentimentos na vida presente. O que sentimos hoje, tenha raízes no pretérito distante ou não, é do hoje e deve ser tratado como algo que guarda uma matriz na vida presente, que precisa de reeducação e disciplina. Assim nos pronunciamos
porque muitos conhecedores da reencarnação, a pretexto de distanciarem-se da responsabilidade pessoal, emprestam à teoria das vidas passadas uma explicação para certos impulsos da vida presente, desejosos de criar um álibi para desonerá-los das consequências de seus atos odiernos. É o medo de terem que olhar e assumir para si mesmo, que venha do passado ou não. Ainda sentem o que não gostaria de sentir e querem o que gostariam de não querer. Além disso, com essa postura, deixamos a nós mesmos uma mensagem subliminar do tipo: nada podemos fazer pela identificação desse impulso, gerando acomodação e a possibilidade de novamente falhar. Toda vivência interior ocorre porque nosso momento de conhecê-lo é agora. Do contrário, não experimentaríamos. Para isso, não se torna necessário uma regressão às vidas anteriores, na busca de recordações claras. Se pensarmos bem, vivemos imersos em constante regressão natural, controlada pela sábia providência. Via de regra, estamos aprisionados ainda ao palco das lutas que criamos, ou fruindo os benefícios das escassas qualidades que desenvolvemos. Viver o momento é viver a realidade. Por necessidade de controlar tudo, caminhamos para frente ou para trás, em lamentável falta de confiança na vida e em seus sábios regimentos. A pensadora Louise Hay disse que o passado é passado e não pode ser modificado. Todavia, podemos alterar nossos pensamentos em relação ao passado. Essa finalidade do esquecimento, alterar o que sentimos e pensamos, sob a imensa coação dos instintos e tendências, que ainda nos inclinam a retroceder e parar no tempo evolutivo. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.